Oi, gente, bom dia. Nossa atividade de hoje é de língua portuguesa na página 19. Então, abra um livro do terceiro módulo na página 19, certo? Vamos fazer algumas questões relativas ao vem com acento, o vem sem acento e o tem, tá bom? Vamos lá. Então, na nossa primeira atividade ali da página 19, nós temos um texto para ler. Vamos lá. Leia o texto a seguir e responda às questões. Porque algumas pessoas têm olhos de cores diferentes. É devido a uma anomalia chamada erectocromia. Ela pode ser tanto herdada geneticamente quanto adquirida por doenças ou ferimentos. Existem dois tipos, a setorial, duas cores no mesmo olho, e a completa, um olho de cada cor. E é até possível ter os dois tipos ao mesmo tempo. Toda espécie de combinação é possível, azul e verde, castanho e azul, etc. O fator decisivo é o mesmo de quem tem os dois olhos iguais, a quantidade de melanina na íris do globo ocular. Esse texto é o texto da Geisa Martins, porque algumas pessoas têm olhos de cores diferentes, da super interessante Abril. Temos continuação desse texto, se vocês até querer, né, olhar esse texto, procurar continuar a leitura dele, tá disponível no site da Super Abril. Temos ali um endereço desse texto para vocês poderem continuar a leitura, certo? Vamos para a nossa legenda. Anomalia, irregularidade, erectromia, duas ou mais cores em partes que geralmente teriam a mesma cor. Melanina, proteína de cor marrom ou preta encontrada na pele, nos olhos e no cabelo, por exemplo, certo? O que causa a heterocromia nos olhos de uma pessoa? Então, vamos realizar a leitura do texto novamente para entender qual é a resposta da pergunta A e da pergunta B. Lembre-se, é a interpretação. Então, ler com calma, com tranquilidade, né, para sempre conseguir entender o que o texto quer falar, tá? Então, a resposta no texto da letra A. B. Localize as formas verbais tem, sem acento e tem com acento no texto. E explique por que elas foram escritas ora com acento circunflexo e ora sem o acento circunflexo, tá? Então, o tem, lembrando que o tem com um acento circunflexo, né? Ele quando existe a palavra na terceira pessoa do plural, né? No singular do plural. E assim é quando é terceira no singular. Então, a gente tem duas palavrinhas lá que vocês vão encontrar no texto que ela está se referindo a quem com acento plural e a quem sem acento, certo? 2. Complete as frases a seguir com vem com acento circunflexo e vem sem acento circunflexo. Então, vamos lá. As pessoas, espaço, lutando por mais igualdade. Qual será que é o vem que nós vamos utilizar ali? O com ou sem acento? B. Quando a chuva, já começaram, espacinho, o verde renasce. C. Meus avós, daí o vem com acento ou sem acento, passar o feriado na minha casa. D. Ninguém sabe de onde aqueles ruídos, espacinho, completar lá com acento ou sem acento, certo? Bem tranquilo. Página 20, né? Início de conversa, uma leitura, novamente nós vamos ter mais uma leitura. A menina Ziane Olipente, de 9 anos, fez um discurso emocionante sobre o racismo na Câmara Municipal da cidade de Charlotte, nos Estados Unidos. Você já ouviu alguém fazendo um discurso? Em caso afirmativo, de que ele tratava? Em caso negativo, o que você sabe sobre esse gênero? Gênero discurso, né? Gênero textual. O que você sabe sobre o gênero textual discurso? Você já viu alguém fazendo um discurso? O que será que é um discurso, não é mesmo? Se sim, você coloca ali quem foi, né? Se não, você vai colocar se você sabe ou não o que é um discurso, né? Então, o discurso é um gênero que o texto, a pessoa expõe oralmente, né,
o que é aquilo que pensa, para informar, argumentar sobre um tema, sobre algo que pensa, sobre um determinado assunto. Então, o discurso é para isso, para argumentar, informar sobre um determinado assunto. Daí a pessoa que está discursando, ela expõe seu ponto de vista, né? Muitas vezes com as outras pessoas, dando também a sua opinião, né? Sobre aquilo que está pensando, sobre aquilo que está se referindo, né? E o discurso, ele pode ser gravado oralmente, né? Por via de vídeo ou por jornal, é um texto que é um método de oralmente, né? Onde a pessoa vai expor aquilo que pensa. Então, é isso que é o discurso, tá? Ali nós temos o discurso de Ziana sobre o racismo nos Estados Unidos. Lembro que o EUA lá está na sigla dos Estados Unidos. Eu venho aqui para falar sobre como eu me sinto. E eu sinto que somos tratados de modo diferente das outras pessoas. E não gosto do jeito que somos tratados. É só porque nossa cor é diferente? Isso não diz nada para mim. Temos um trechinho ali ainda. Nós somos pessoas negras e não deveríamos ter que nos sentir assim. Nós não deveríamos ter que protestar porque vocês estão nos tratando mal. Nós fazemos isso porque precisamos e temos direito. Forte, né, gente? Uma menina, né, de 9 anos, querendo os seus direitos. E ali nós estamos com a foto da Ziana, né, uma garotinha, discursando na Câmara Municipal de Charlotte. Olhem lá a imagem. Eu nasci e fui criada em Charlotte e eu nunca me senti assim, até agora. E eu não posso aceitar o modo como somos tratados. É uma vergonha que nossos pais e mães são mortos e nós não podemos mais vê-los. É uma vergonha que nós temos que ir ao cemitério enterrá-los. E nós temos lágrimas, não deveríamos ter lágrimas. Nós precisamos que nossos pais e nossas mães estejam do nosso lado. Então, ali é o discurso dela. Também está disponível no http://onda.com. Se vocês quiserem também continuar a leitura do discurso dela, tá? Vamos para nossa interpretação oral e para nossa interpretação escrita, né? Número 1. Procure o termo racismo no dicionário e responda com suas palavras o que é racismo. Então, procurem no dicionário e coloquem ali no espacinho o que é racismo. Depois, eu gostaria que no caderno de vocês fizessem uma produção de texto sobre o racismo, falando se vocês já presenciaram esse tipo de violência, porque é uma violência, né? Vocês quiserem contar um exemplo, alguma coisa, e falar ali o que vocês acreditam na produção de texto, o que vocês acreditam que vocês devam fazer para evitar que esse tipo de violência aconteça com o nosso próximo, tá bom? Então escrevam um textinho lá, não precisa ser muito extenso, mas escrevam, coloquem lá a opinião de vocês, o que vocês acham que é o racismo, o que vocês deveriam, o que vocês podem fazer para que isso não aconteça, tá bom? 2. Comente sobre o que você achou do discurso de Ziana. Isso eu também gostaria que vocês colocassem no caderno, né? O que vocês acharam do discurso dela, né? Um discurso forte que com certeza deve ter repercutido muito, né? E vocês podem dar bons argumentos, se vocês gostaram ou não, o que vocês acharam, certo? Interpretação escrita. No primeiro parágrafo do discurso, Ziana diz que é tratada de forma diferente das demais pessoas. Por que isso acontece? Porque, gente, que ela expôs ali o porquê que ela é tratada diferente. Então, escrevam ali no número 1. No 2, de acordo com o discurso de Ziana, por que os negros precisam protestar? Por que os negros precisam protestar para quê, né? Gente, por quê, né? Então, voltem lá a leitura, que tá bem claro isso também. O que acontecimento motivou Ziana a realizar o discurso? Está no último parágrafo ali, no nosso último trecho do texto dela ali, do discurso dela, o porquê que isso tá
acontecendo, né? Página 22. Responda as questões abaixo. Quem fez o discurso? Coloquem lá do ladinho. Em que lugar foi realizado esse discurso? Então, coloquem lá bem certinho o lugar, não só a cidade, mas coloquem também o local que está citado no texto. A quem é direcionado o discurso? Por que o discurso foi feito pela menina? Tá? 5. Releia abaixo um trecho do discurso feito por Ziana. Eu venho aqui hoje para falar sobre como eu me sinto, e eu sinto que somos tratados de modo diferente das outras pessoas, e eu não gosto do jeito que somos tratados. Releia a primeira frase desse trecho. Por que a menina emprega o pronome eu? Porque ela está justificando que é ela que está ali. E ela estava lá naquele momento. Não tinha mais de uma pessoa, né? Então, ela está justificando que ela estava ali mostrando a opinião dela, né? Imagina, uma menina de 9 anos expondo a opinião dela num assunto tão grave, sobre uma violência, né? Então, ela estava lá porque aquilo ali também mexia com ela, né, gente? B. Na sequência, a quem a menina se refere ao empregar o verbo somos? Somos. Que efeito isso causa no discurso? Quando ela fala somos, ela continua se tratando só dela? Não, né? Ela se trata dos demais, das outras pessoas negras também que sofrem com racismo, né? Que sofrem com essa violência, né? Por isso que ela cita somos, porque ela não está só se referindo a ela está se referindo a todas as outras pessoas negras, né? E ali embaixo nós temos o discurso, um gênero textual realizado oralmente, em que o orador expõe informações e argumentos, mostrando o seu ponto de vista sobre o tema tratado. Posteriormente, o discurso pode ser transcrito e registrado. Então, depois de oralmente, ele pode ser escrito e registrado, que foi o que aconteceu com o da Ziana aqui. Ou outros também que as pessoas escrevem, depois falam, né? Dá para os dois também. 23. Lutadores da Liberdade. Em 1º de dezembro de 1955, nos Estados Unidos, uma senhora negra que voltava do trabalho recusou-se a ceder seu lugar no ônibus a um homem branco. Rosa Parks foi retirada à força e presa. A partir desse dia, ela ficou conhecida mundialmente como um dos principais nomes da luta contra a desigualdade racial, ao lado de Martin Luther King. Continuou lutando pelos direitos civis e pela igualdade entre os povos. O livro O Ônibus de Rosa, de Fabrício Zilei, conta um pouco da história e da luta dessa mulher. Então, gente, para vocês, a gente já conversou muito sobre isso. Vocês são crianças de muito... vocês são muito participativos nessa questão de discurso, né, em relação a esses temas, e para vocês verem quanta história, quanta gente passou por racismo, quanta coisa triste, né, que as pessoas por, eu não sei nem dizer, essa ignorância, acabam maltratando os outros, né, mas enfim, vamos lá. Cidadania no dia a dia. Apague o preconceito da sua história. O mundo é muito grande e nele há muitas pessoas diferentes entre si. Umas gostam de amarelo, outras de verde, umas têm o cabelo azul, outras loiro, e assim por diante. Olhe as pessoas que estão à sua volta e perceba as diferenças. Observe abaixo uma tirinha do Armandinho, um menino muito questionador. O que o Armandinho e a galerinha deles estão fazendo ali? Tinha uma palavrinha atrás ali, né? Então, eles estão pintando, né? As crianças da tirinha são iguais fisicamente? Elas são iguais? Sim ou não? Explique por que elas não são iguais. B. O que elas estão fazendo? Por que elas estão fazendo isso? Por que será que elas estão fazendo isso dali? A leitura 2 apresentou o discurso da menina Ziane, que falou sobre a violência que os negros sofrem diante do preconceito racial. Em sua opinião, que atitude podemos tomar para acabar com esse tipo de violência? Essa questão da letra C, aqui da página 23, vocês podem colocar no caderno, porque vocês podem contar com a resposta do que a prof já pediu para vocês fazerem na produção de texto, certo? Então, concluímos ali. Então, hoje, de língua portuguesa, vocês vão da página 19 até a página 23, né? Deixa eu só conferir. 19 a 23, certo, galerinha? E por hoje é
isso na nossa aula do vídeo, tá bom? Um beijo!